Galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje eu venho responder uma tag. A tag ela foi proposta pelo canal Família Nona Arte, do nosso amigo Júnior, né, o JR. E a proposta da tag é: que quadrinhos, né? Cite 5 quadrinhos que você levaria para uma ilha deserta. Então, vamos imaginar que você está num lugar tranquilo, né, isolado, e você pode levar apenas 5 quadrinhos, né, para você ler. Então, que quadrinhos seriam esses, né? E aí eu vou colocar aqui as minhas indicações. Foi difícil chegar a essa conclusão e eu quis colocar títulos variados, porque aí, dependendo do seu gosto particular, né, e da sua disponibilidade aí na sua cidade, aí perto, enfim, né, você vai encontrar. Então, primeiro quadrinho dessa lista é um Tex, né? Tex Oklahoma, a história Oklahoma, beleza? Ele não saiu apenas na Tex 300, saiu aí, se eu não me engano, na Tex Ouro e na Tex Gold, agora, né, colorido. Eu tô muito ansioso para reler essa história colorida. E essa história, ela é sensacional. O roteiro aí é do Giancarlo Berardi, talvez por isso tenha me atraído tanto, porque ele trata, ao mesmo tempo que tem muita ação, ele também tem muitas questões sociais da ocupação das terras da América do Norte. Então, recomendo bastante, é uma das minhas histórias de Tex prediletas, né? Mas, enfim, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo que eu gosto. Mas tá aí uma recomendação. Ah, uma curiosidade. Essa história, ela foi a primeira Tex anual, mas aqui no Brasil foi lançada pela Globo, na época, como a Tex 300. Então, a anual, ela começa pela número 2 e não pela número 1. É engraçado, mas a Globo, assim como a VEC, bagunçou um pouco aí, né, a cronologia do nosso cowboy. O segundo quadrinho é um quadrinho Marvel, né, de um dos meus personagens prediletos da Marvel mesmo, né, digamos que seria o segundo personagem que eu mais gosto, e é o Demolidor, A Queda de Murdoch. Essa história ela é sensacional, para mim a melhor história do Demolidor. E aí trata-se, né, do Rei do Crime descobrindo a identidade secreta do Demolidor, né, no caso Matt Murdock, e ele torna a vida do Demolidor um inferno, né, destrói totalmente, é realmente uma queda. E muito bacana, muito bem desenhada, escrita, né, pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli. Para quem não sabe, esse é o mesmo desenhista de Batman Ano 1, né, junto com Frank Miller, que é outra história sensacional. E fica essa dica, é uma história muito boa, beleza? Vamos para a número 3. Número 3 eu não indico apenas um volume, mas uma coleção inteira, é um mangá. Estou falando de Rurouni Kenshin, de Nobuhiro Watsuki. Esse quadrinho ele tem anime, né? Eu conheci primeiro o anime, depois o mangá. O anime veio para o Brasil com o título de Samurai X e o mangá também, né, mas veio na primeira versão em meio taco, né, ele era menorzinho e tal, e depois lançaram essa versão, né, com um papel, tudo melhor, né. E esse quadrinho ele trata-se da história de um assassino, né, da época dos samurais lá, né, e ele abandona essa vida de matança e passa a vagar pelo Japão sem matar mais ninguém, só ajudando as pessoas e tudo mais. Para evitar que ele cometa mortes, né, ele usa uma Sakabatou, que é uma espada com a lâmina invertida. Então, quando ele bate nos oponentes, só causa escoriações e nada de cortes, beleza? E o cara é muito, assim, um grande lutador, né, de esgrima, né, assim. E então, em um determinado momento ele chega em Tóquio e conhece Kaoru Kamiya, que é uma jovem mestre, né, de um outro dojo, e esse dojo está sendo hostilizado, né, por uma pessoa que diz ser o Batosai, o Retalhador, né, um dos maiores assassinos que o Japão já tinha visto até então na época, né, só que na verdade ele era um impostor, e o Batosai, o Retalhador, é justamente o Kenshin, o cara que é boa praça, super gente boa, né, um andarilho e tudo mais. E aí, daí então ele começa a ajudar a Kaoru e começa a rolar aquele clima, né? E ao longo da história vai desenvolvendo essa relação deles e ao mesmo tempo vão surgindo outros personagens e outros desafios, né? Destaque para a saga de Kyoto, onde o Kenshin enfrenta Makoto Shishio, um dos maiores vilões, né, dos animes que eu conheço, beleza? Então, vale a dica aí, vá atrás ou do anime ou desse mangá que é sensacional. A quarta história é Julia.
né? Júlia 114, né? Mais especificamente a primeira história desse volume. Para quem não sabe, né, Júlia ela é lançada em 2 formatos aqui no Brasil atualmente. Esse formatinho aqui, que foi desde o começo, né, tá aí no número 145, eu acho, e é agora relançado pela Mitos também em formato italiano, desde o número 1. E, bem, né, Júlia, nessa história, né, tem um título de Os Super-Homens, faz referências diretas à obra de Friedrich Nietzsche, e a gente vê o seguinte, né, um grupo de jovens que, por uma série de razões, né, que são muito bem abordadas nessa história, ela é uma história muito realista e profunda, eles arquitetam, né, uma invasão a uma escola para matar aí seus colegas de escola, tá certo? Ao longo dessa história, cara, eles vão fazendo uma escalada, né, de infrações, de crimes, e Júlia, né, ela começa, na verdade, investigando um tráfico de drogas, né, um caso de tráfico de drogas que chega até eles por eles serem clientes e usuários, né. Cara, é muito interessante, é uma história com um nível de realismo muito grande, com cenas, assim, digamos que muito fortes. E é aqui que você entende também, né, um dos exemplos, né, de por que Júlia é conhecida como a detetive da alma, né? Ela é aquela pessoa que investiga o seu íntimo, né, não a sua essência, cara. E tá tudo aqui. É uma história sensacional que você termina de ler e fica olhando assim, caraca, que doideira, né? Muito boa. Recomendo demais e, pô, qualquer coisa da Júlia é muito bom, tá certo? E por fim, uma história brasileira, né? Tungstênio, de Marcelo Quintanilha. Isso aqui é muito bom, é muito bom. Para quem não sabe, né, esse quadrinho também virou filme, né? Você acha também no YouTube, enfim, com uma qualidade sensacional também. O filme é muito bom, mas esse quadrinho aqui é lindo, cara. Porque ele segue uma linha que eu acho muito interessante, não é todo roteirista que consegue fazer isso bem, que é você pegar várias histórias separadas, né? E de algum modo você conseguir uni-las no final e de modo muito convincente. Então o Marcelo Quintanilha, ele faz isso, ele pega vários personagens que 2 deles têm ligação, mas os outros não, aparentemente não têm. E esses eixos narrativos eles vão vão entrar em conflito, né? Vão se unir, né, na conclusão da história, né? Então é um final apoteótico, é um final lindo, maravilhoso, que vale muito a pena você conferir, beleza? Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Que gibizão, que história massa, velho, muito boa, arretada pra caramba. Então tá aí, esses 5 quadrinhos eu levaria sem pestanejar e leria com todo o prazer e calma do mundo, né? Tomando uma cervejinha ou comendo ali uma tapioca, relaxando, mas aproveitando, degustando esses quadrinhos como ninguém, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Aí mais, coloca aí a lista de vocês. Quais são os 5 quadrinhos que você levaria para uma ilha deserta? Valeu e aquele abraço e bora ler quadrinhos.